Bom dia de manhã, como é que está? Tudo fino por aí? E espero bem que sim, que estejam divinos e maravilhosos, como estão aqueles 4 péssimos ali, a curtir. Estão ali sempre, normalmente costumam estar 2, mas hoje estão mais 2, espetáculo, adoro o meu cantinho das pedras. E por que será que eu gosto tanto de pedras? Se calhar gosto tanto de pedras porque a maior parte de nós, seres divinos em estado humano, somos verdadeiros calhaus. Provavelmente será por causa disso. E esta partilha tem a ver se calhar mais do mesmo, ou talvez não, se calhar com uma visão diferente, ou talvez não, ou será mais do mesmo. Mas uma coisa que eu fui aprendendo, que tudo funciona se eu funcionar. Tudo. E isto quer dizer o quê? A maior parte das vezes, e tenho ouvido nestas últimas 4 ou 8 semanas, coisas verdadeiramente assustadoras. Nada que seja novo para mim, portanto já vejo isto, observo isto desde 2015, 2012, portanto, quando comecei a entrar no dito mundo da espiritualidade, seja isso o que for, comecei a ver um aproveitamento gigantesco das pessoas, a nível material e não só. Mas vamos falar só foco material, que é aquilo que bate no cu de muita gente. E a verdade é que eu não sou contra as terapias, não sou. As pessoas é que acham que eu tenho alguma coisa contra as terapias, contra os terapeutas. Eu não sou contra nada, zero. Já passei essa fase de lutar, de querer mudar o mundo, eu mudo o meu. E é isso que eu tenho feito, tenho mudado o meu. Mas não posso ficar calado, independentemente de A, B, C ou D, dos profetas da desgraça, dos velhos do Restelo, acharem uma coisa ou outra, e tenho aqui gente a chegar ao pé de mim. Afinal o meu canto começa a ficar muito concorrido. Eu não posso ficar indiferente quando as pessoas chegam a mim completamente, desculpem o termo, sem desculpar rigorosamente merda nenhuma, todas fodidas, porque passam nas mãos de terapeutas de fins de semana que tiraram um curso de 4 horas e estão a vender soluções aos outros que nem para eles próprios funcionam. Pessoas que vendem cursos da abundância e estão completamente tesas. Pessoas que andam constantemente em privado nas redes sociais a mandar mensagens, a vender os seus serviços como sendo pessoas de bem e iluminadas e que estão disponíveis para ajudar os outros, quando na verdade nem sequer se ajudam a si próprias. É assustador. E ontem a ligar a uma almazinha, ela partilhou comigo que até as contas estão penhoradas, as dela e do marido, porque entrou no rol que muitas almas entram, que é: termino um curso, vou fazer outro, termino outro, vou fazer outro. E isto não é... se fosse uma coisa que as pessoas quisessem mesmo, eu respeito isso, mas é que muitas das vezes é de tal forma incutido e imposto, e vou utilizar a palavra imposto, porque nós estamos tão habituados a pagar impostos que achamos que temos que ir para o mundo das terapias e temos que comê-las a todas. Assim como dizem às vezes que quando vão aos meus passos de terapias que eu como-as a todas. Adoro. Se vocês soubessem de 1/3 das histórias que se passa lá, vocês deliravam. E qualquer dia eu faço um livro a contar as peripécias que por lá passam. E que são fantásticas ver o que é que o ser humano, o que é que move o ser humano, o que é que o ser humano vai à procura da cura e o que é que acha que é uma cura, não é? Sem ter que vender nada a ninguém. Mas esta senhora ficou penhorada nos seus salários, claro que tem 100% de responsabilidade, eu não estou a culpar nem os terapeutas, atenção, não estou a culpar o terapeuta, ela é responsável por si, assim como tu és responsável por ti. Sempre que vais a algum lado, acontece alguma coisa e fazes alguma coisa que não queres ou que queres, que compras coisas que queres mas que não queres na prática e que te arrependes a seguir, ok?
Acontece tantas vezes. E pegando nesta coisa, é ver o que é que aconteceu quando não foi a pandemia, mas foi o apagão. As pessoas foram gastar dinheiro em merdas que depois, no fim de passar o apagão, foram devolver. Portanto, lá está. A falta de controle emocional é de tal ordem, gritante, que nós comemos tudo aquilo que nos dizem. E depois se aparecer assim um artista, pá, até é giro como eu, que tem olhos azuis e o caralho, cabelo comprido, fala umas merdas giras, é pá, até sabe estar, até te faz sentir umas merdas, é pá, ele vende-te tudo e mais alguma coisa, até te vende estas rochas que estão aqui que tu nunca vais poder levar para casa. Mas se eu te disser que tu vais comprar esta rocha e que esta rocha vai mudar a tua vida, tu vais comprá-la. Claro que isto é um exagero e eu gosto muito de exagerar na brincadeira. Mas é assustador. A maior parte das pessoas que estão nas áreas das terapias, elas vão para lá porque estão todas fodidas. E estão à procura. É tal e qual como os psicólogos. Os psicólogos vão para a psicologia para ver se resolvem os traumas que tiveram na infância, não é? Por isso é que eu há anos que atendo psicólogos e não tenho formação rigorosamente nenhuma. Mas tenho uma prática divina. Prática de quê? De cura. De quê? Autocura. Eu volto a repetir, autocura, e eu volto a repetir, autocura. Se tu não te curares a ti, não vais conseguir chegar a lado nenhum, nem com o teu exemplo, nem com merda nenhuma. Agora, se mentires às pessoas, claro que a maior parte das pessoas come tudo, come gelados com a testa, claro que come. Precisam de fazer reciclagens, como me disseram ontem. Esta senhora em questão fez 3 reciclagens, ou 4, de mesas radiónicas. Claro que depois elas aparecem como cogumelos. É uma mesa radiónica para o cu, é outra para as mamas, é outra para a cabeça, é outra para... Epá, é mesas radiónicas para tudo. É consultas de tarot para tudo. É mesinhas para tudo. Vejam bem que eu já falei nisto há muitos anos atrás. Até conheci uma pessoa que vendia uma garrafa de água de 33 centilitros por 5 euros porque estava benzida. Vejam bem, isto não é teoria, isto é prática. Isto é experiência. E mais uma vez eu volto a reforçar isto. Eu não estou a criticar nada nem ninguém. Sabes porquê? Porque o que eu aprendi ao longo dos anos foi tão simples quanto isto. Tu semeias e colhes. E pá, e há tanta gente a colher, a mandar com os corros na terra. Nas pedras era mais difícil, pronto, mas ainda estou na fase da terra. E pá, mas acredites ou não, tu vais bater com os corros na parede. E nas rochas vai fazer muito mais moça. E tudo o que tu semeias, pá, tu colhes. Por isso é que ao longo dos anos tenho tornado-me mais macio. Quando preciso de fazer e quero impactar mais, sobretudo tirar de ti, de dentro de ti, a tua crítica, o teu julgamento, eu faço. Basta ser um bocadinho mais forte e mais incisivo e mais empoderado, que isto é uma palavra pomposa hoje em dia, por isso é que há tantas reuniões e grupinhos de empoderamento de mulheres e de homens, e depois quando tu os vês na prática, no dia a dia, são autênticos gatinhos. Eu não percebo, eu juro que não percebo. Mas eu prometo que um dia irei a uma merdinha dessas de empoderamento masculino para perceber o empoderamento que nós temos ali. Acredita que irei fazê-lo, porque eu só falo por experiência. Assim como falo só de experiências, nestes dias fui a uma terapia que é a Touch Healing. Uma coisa que tu vês na net, que as mulheres e os homens trocem-se todos, gritam, berram. Ei, opa, olha, eu fui fazer, não gritei, não berrei, não, o meu corpo ficou igual, lá está. Não é da terapia, sou eu. Se calhar quem é mais sensível, dizem que eu não sou sensível, sou aquariano, sou um cubo de gelo, adoro. Por acaso hoje de manhã, logo de manhã, com um suplementozinho, meti umas quantas pedras de gelo que é para me manter assim geladinho. Sou insensível e se calhar vão dizer que eu não senti porque sou eu, porque não me deixei fluir, porque não me deixei soltar, porque estava preso, porque isto e porque aquilo. Porque a maionese eu conheço muito bem. As coisas não acontecem porque tu és responsável. E agora fizeste este curso, mas não é este. É o próximo é que é bom. O próximo sim. O próximo é que vai ser o tal que vai transformar radicalmente a tua vida. Epá. E conheço tantas pessoas, mas tantas. Tomara eu não conhecer. Se fosse para o meio do mato, se calhar não conhecia. Agarrava-me às árvores,
empinava uns quilos e ficava todo feliz da vida porque estava no meio da natureza, em comunhão com a natureza, andava nu e descalço, comia umas ervas e umas bagas e pronto, e ficava iluminado. Mas não. Epá, mas conheço tantas almas, mas tantas almas cheias de tudo. E quando tudo, falo de terapias, de cursos disto, de cursos daquilo, sobretudo daqueles cursos de fim de semana. O fim de semana está a chegar hoje, acho que é quinta-feira. Exatamente, quinta-feira. Se tu quiseres, este fim de semana, acho que não tenho nada marcado, não sei, não tenho agenda, tenho tudo de cabeça e pá, e ela neste momento não está a funcionar muito bem. Pá, no próximo fim de semana, se quiseres, epá, eu marco um retiro contigo, aqui assim, aqui, nestes calhaus, só nestes calhaus, onde o teu trabalho é só estás deitada, com o corpinho, de barriga para cima, para os homens e para as mulheres, porque as mulheres têm as mamas, os homens têm o pirilau e não dá muito jeito nos calhaus, um gajo está deitado de barriga para baixo. Pelo menos não tenho mamas grandes, mas se tivesse provavelmente deve ser como aos tomates. Não dá muito jeito, a menos que a gente traga um pai e pica, e aí sim, a gente traz um pai e uma picareta e a gente abre um buraco para aquela zona, percebes? Para estarmos confortáveis. Porquê? Porque nós só queremos ambientes confortáveis. E a coisa mais gira desta merda toda, e que é mais alucinante, é que o que eu aprendi ao longo da vida é que foram os ambientes desconfortáveis que me trouxeram o crescimento e onde é que eu estou hoje. Não é aqui a Lessa, onde eu estou, ok? Não é aqui a Lessa. Mas onde eu estou internamente, onde eu me vejo, onde eu me conheço, onde eu sei quem sou. Pouco importa a opinião que tu tenhas a meu respeito, passa-me ao lado. É como as ondas, batem naqueles calhaus e eles nem se mexem. Continuam impávidos e serenos a fazer o seu trabalho. A aguentar muitas vezes com a merda que vem dos outros, não é? Com a nossa merdinha que nós mandamos para o mar, eles aguentam, mas caladinhos, não dizem nada, fazem o seu trabalhinho, pá, está tudo peace and love. Eu estou assim, portanto, se quiseres bater aqui, pá, não vais conseguir bater, não vais conseguir. Nem é bom nem é mau, é o que é. Mas tu que tens a responsabilidade, sim, porque tens a responsabilidade, a partir do momento que tu abres a boca nas redes sociais a dizer que curas as pessoas, que ajudas as pessoas, que fazes isto pelas pessoas, vê bem que se eu quisesse fazer tarô ou mesa radiónica, nem preciso abrir nem uma mesa nem o tarô, porque basta conversar com as pessoas para tu conseguires perceber o que é que vai acontecer na vida delas. Pá, que nem precisas. Agora, nós precisamos de ludibriar a malta, assim como as cartitas, e as pessoas procuram essas ludibriações. Autorresponsabilidade delas, ok? Mas tu que ludibrias, tu que sabes que não sabes merda nenhuma, que achas apenas que no teu mental que tu consegues ser a solução do outro, pá, eu desafio-te a ir ao espelho. Todos os dias, várias vezes por dia, olha-te ao espelho e pergunta: será que eu sou uma fraude? Não te assustes com a resposta, por favor. Ok? Não te assustes com a resposta, porque 90% do mercado, que é para dizer 95%, que é para não exagerar nos 99%, vão ter cataclismos se forem verdadeiros com vocês. Se olharem fundo nos olhos no espelho, ouvirem a voz da vossa alma, vocês vão perceber. Vão perceber aquilo que eu digo há muitos anos. Há muitos anos. Claro que a necessidade obriga-nos a vender-nos, mas ainda ontem ouvi uma pessoa a dizer que, acho que é no Alentejo, ou para aqueles lados, não sei, onde há muitos mirtilos, ok? Há uma empresa que tem 1200 funcionários, para apanhar mirtilos, e nenhum é tuga, nenhum. Porquê? Porque nós, os tugas, nós queremos tirar um curso de fim de semana, vestir uma bata branca e já somos médicos, e o caralho, foda-se. E já ajudamos toda a gente, menos a nós. Eu chamo isso de extorquir dinheiro. Eu digo, assumo aquilo que estou a dizer, assumo sempre as palavras que digo e sei perfeitamente que se tu semeias, eu também semeio. Se tu colhes, eu também colho. Portanto, a maior parte das pessoas anda a extorquir dinheiro à malta. Claro que temos contas para pagar, elas batem no cu, também já andei no negativo muita vez, tive prestação do carro atrasada muitos meses, a prestação da casa muitos meses, cartões de crédito estourados, já passei por essa merda toda, mas nunca por um momento, nunca
eu me aproveitei, fosse de quem fosse a nível financeiro. Nunca. E olha que acredita, tive oportunidades gigantescas de mexer em quantias de dinheiro gigantescas quando não tinha nem sequer 50 cêntimos no bolso. Hã? Isto não se chama necessidade, chama-se verdade. Quando tu sabes que tu te semeias, colhes. A minha condição, eu sabia que a minha condição era uma condição que ela iria passar. Se eu passasse por ela com mestria, não passando com ela por mestria, pá, provavelmente não estaria onde estou. Se calhar. Ou se calhar poderia estar, mas se calhar vinha de bicicleta ou a pé ou de transportes públicos. Porque há sempre uma consequência. Agora, pá, porque são desde 2013, 2014, 2012 que eu escrevo textos sobre este assunto. Resmas deles. Agora não escrevo, não tenho paciência nem vida para isto. O que está escrito está e continua a ser atualíssimo hoje. Eu conheço 90% do mercado, não só dos terapeutas, mas a nível geral, ok? Tive uma escola muito, muito grande de convivência com resmas de pessoas, milhares de pessoas. E foi aí nesses desconfortos todos que eu cresci, não é? A maior parte de nós, se vier aqui para as pedras comigo, provavelmente eu passo nelas a correr e provavelmente, se calhar 50%, vai ter que apoiar-se as mãos nas pedras. Eu faço só com as minhas perninhas em alta rotação. Porquê? Porque tenho experiência de calhaus. Porque eu fui calhau durante muitos, muitos anos. Aliás, eu fui mais calhau mais anos do que sou luz. Ok? Portanto, sei perfeitamente o que é ser calhau. O que é ser burro. O que é ser lorpas. O que é confiar nas pessoas e ser desapontado. Ser desiludido. Mas há uma coisa que eu aprendi. Em mim podem confiar cegamente, porque eu não arredo o pé, não arredo o pé. O que eu digo é um mantra, sai pela boca, eu cumpro à risca. Isto é em tudo na minha vida, em tudo na minha vida. Agora, na parte terapêutica, Deus me livre. Epá, observa-te, atenção, não vais fazer trabalhinhos, porque isso é que vocês são prós. Eu ouço pessoas que trabalham, que dizem-se trabalhar para a luz, que quando tu partilhas, eu faço trabalhos que tudo que vier para mim eu devolvo. Não. Não. E não. Tudo que vier para ti tu acolhes em amor, transmutas e libertas. E o que é que tu devolves? Amor, caralho. É preciso um gajo falar mal para tu entenderes? Às vezes parece. Agora eu sou mal educado. Sou. Se eu quiser ser cabrão, acredita que há poucos cabrões como eu. Mas agora sou um cabrão em amor. Posso-te dar umas varadas valentes, posso-te picar. Mas é tudo com base no amor. Zero revolta, zero crítica e zero julgamento. Quando o vês, é como eu costumo dizer, se doeu, leva para casa que é teu. E eu volto a repetir 3 vezes. Se doeu, leva para casa que é teu. Se doeu, leva para casa que é teu. É tão bom, porque eu sento-me com centenas de almas nos últimos 20 anos, e quando eu achava que os terapeutas eram as melhores bolachas dos pacotes, porque elas querem ajudar as pessoas, porque elas estão aí para as pessoas, e comecei a perceber que elas estavam lá apenas para o umbigo delas, para estarem elas numa posição de superioridade, como estão aqueles passarinhos. Não é por eles estar mais altos que eles estão numa posição de superioridade a mim. Não. Por isso é que chegámos ao ponto de pôr as pessoas... Olha que lindo. Não sei se consegues ver, ela abriu as asas. Ela ou ele, não sei, não consigo. Olha que lindo. Foda-se. Adoro. Isto é amor. Não. Isto é vida, vês? Agora, tem compaixão por ti. Se tu tiveres compaixão por ti, vais ter compaixão pelos outros. Quando tu esturques dinheiro à malta, tu vais ficar sem ele no caminho. Não falha. Observa a tua vida. Se tens dificuldade em ver a parte emocional, para mim é fundamental e primordial. Estou a ficar quase um filósofo. Observa a tua vida material, caralho. Ela vai-te responder, ela vai-te mostrar tudo. Tudo.
Lá estás tu a falar de dinheiro. Claro, eu aprendi com ele. Se não fosse o dinheiro a revelar aquilo que as pessoas todas que eu tenho à minha volta, o que é que teria sido? Teria sido o amor? Não, meu irmão. Lamento imenso. Lamento imenso, mas não. Não. Eu tive que aprender a amar a energia do dinheiro. Amar a energia do dinheiro. Vejam bem ao ponto que este gajo, artista, chegou. Ter que amar o dinheiro. Foda-se. É muito triste. Não, pá, não é triste nem é alegria. Foi a minha realidade. Porque eu detestava tanto essa energia. Olhava para ela com tanta raiva, com tanto ódio, com tanto desdém, que essa filha da puta não podia fluir na minha vida. Sabes porquê? Porque na minha vida só entra amor. E isto, quando tu percebes que tens que amar tudo, e sobretudo, principalmente aquela pessoa, se te recordas do que eu disse atrás, aquela pessoa que tu vais visitar no espelho, 2, 3, 4 vezes por dia, se tu fizeres isso, se amares essa pessoa que lá está, vais chorar muito, eu sei que vais, mas vais libertar tanta coisa. E estamos numa altura fundamental para te libertares e para começares a ser verdadeiro contigo, com aquilo que tu sentes, com as pessoas à tua volta. Porque se não o fores, vai ser muito desafiante. Muito. Isto só está a começar. A dureza destas rochas. Mas tu podes fazer uma escolha. Podes voar como aqueles passarinhos que estão ali. Acho que aquelas são gaivotas. Ou então podes rastejar. Está tudo bem. Porque a maior parte das pessoas diz: somos todos diferentes. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu tempo. E eu digo alto e bom som em Lessa, junto à casa do chá: fudei-vos! Fudei-vos. Com tanta desculpa que nós arranjamos para justificar o injustificável, que só justificas para ti, porque para mim não tens hipótese. Por isso é que muitas desses ditos terapeutas, quando cruzam o meu caminho, levam cada verdoada que até fazem peão. Claro que tenho que fazer peão. Eu não faço fretes. Eu não faço fretes e adoro fazer o meu trabalho neste plano terreno, que é ser amor. E o ser amor também, quando educas, também é ser cabrão. Só que nós queremos ser só bonzinhos, queremos que toda a gente goste de nós. Gostamos de falar assim pausadamente. Se eu não dissesse um palavrão, tu podias dizer a mesma coisa sem usar os palavrões, ficava-te melhor. Eu ouço tanta coisa, mas tanta coisa. Eu sei, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Deixava de ser eu, a minha essência. Aquilo que tu vês como palavrão na tua vida, na tua cabeça, nesta sociedade, para mim é apenas uma forma de expressão. Eu expresso-me livremente, sem receio de que opinem a meu respeito que eu sou isto ou que sou aquilo. Porque, como costuma dizer, pimenta no cu dos outros é refresco. E para mim, a pimenta no cu dos outros, felizmente para mim, é refresco há muitos anos. Foi dor muitos anos, quando eu comprava as tuas dores. Há muitos anos que eu deixei de comprar as dos outros e comecei a tratar das minhas. E aí foi uma virada de chave brutal. Curei as minhas. E quando curo as minhas, as dos outros já não me fazem diferença nenhuma, já não fazem moça. Mas tem uma coisa que eu nutro por essas almas: compaixão. E tudo que eu posso fazer para apoiar essas almas a dar a volta, eu faço. Só que há uma coisa que a maior parte das pessoas não quer: é persistir o tempo suficiente até conseguir alcançar o seu propósito. As pessoas têm uma coisa que utilizam uma palavra que eu deixei de utilizar há muitos anos. E elas continuam. Muitas das vezes, ainda esta semana, tive uma pessoa que diz que vai começar no negócio comigo, num dos vários que eu tenho. Ainda nem sequer começou, já está a ponderar desistir. É assim, mas é assim com tudo. Mas são as mesmas pessoas que depois vão se enterrar até ao pescoço, através dos bancos, para realizar sonhos, e que esses sonhos vão virar pesadelos. Conheço tantos. Tem mal? Não, cada um tem o seu caminho, como vocês dizem. Cada um tem o seu caminho. Mas quando entro no teu caminho, dá o benefício da dúvida a ti próprio. Só a ti próprio. Mas não penses que isto é só dinheiro. Porque se for só dinheiro, estás condenado ao fracasso.
tens de ter propósito. E o propósito tem que ser maior do que tu. E o propósito vai-te fazer aquilo que estes passarinhos fazem. Vão-te dar asas. Vão-te dar asas. E quando tiveres outras pessoas à tua volta a rastejar, tu sabes que elas têm a mesma capacidade de ter asas. Tu sabes. E como tu sabes, tu vais incentivar essas pessoas a abrir as suas próprias asas e a fazer aquilo que aquelas asas estão a fazer, sustentam. A maior parte de nós tem 2 pés, 2 braços e nem sequer conseguimos caminhar. Pronto. E infelizmente para mim, estás a ver, eu vou-te mostrar aquele senhor. Eu mostrei-lhe que era possível estar ali, vês? E agora, se for, não sei se será, se for como aconteceu em, como é que chama aquilo? No Castelo de Queijo, que eu fui todo contente, e sei quê, e depois tive lá um gajo que gosta de homens, não sei como é que vocês chamam isso hoje em dia, porque há tanta variedade. Um gajo que gosta de homens, que eu estava sentado para começar a fazer precisamente um direto e o gajo meteu uma mão na perna e ele está sempre a olhar para mim, provavelmente, não sei se ele quer me comer, mas se ele continuar a olhar eu vou-lhe perguntar se ele quer, sinceramente, porque opa, ando tão divertido, ando tão contente, estás a ver? Pergunto-lhe, olha, queres-me comer, é? Portanto, porque um gajo está aqui tão sossegadinho, vou ter que arranjar outro sítio, que eu gosto tanto de estar sozinho, mas tanto, está-se tão bem, e há uma coisa que me esqueci. Lembras-te, aqui atrás, eu falar dos mirtilhos, daqueles que estão cá 1000 e tal funcionários, a empresa tem 1000 e tal funcionários, todos a apanhar mirtilhos? Eu faço-te um desafio, a ti, terapeuta, direcionado. Depois que é para depois as pessoas dizerem, tu tens alguma coisa contra os terapeutas? Tenho contra a estupidez natural e o aproveitamento das pessoas, sejam terapeutas, sejam políticos, seja o sistema, mas o sistema político, eu já nem falo neles, porque o sistema político está cá para te foder, e tu gostas, portanto, continua, faz-te bem, continua, está tudo certo, como vocês dizem. Quando vocês estão na merda, está tudo certo, e quando está tudo certo, o que é que vocês fazem? Vão ao Estado pedir dinheiro, não é? Vão pedir apoios, vão pedir cursos do Fundo de Desemprego, que é assim que vocês, a maior parte, sustenta, ou então arranjam um gajo rico, ou então tem uma herança, e depois a partir daí começamos a ser os namastes lá do sítio, porque já não precisamos, e andamos ali, mas vai tudo embora, é coisa linda disto, linda, vai tudo embora, e não sou eu que o digo, o universo mostra-te. Mas pegando outra vez naqueles 1200 imigrantes que andam a apanhar mirtilos, porque o dono da empresa diz que não há mão de obra em Portugal, ninguém quer. Esses gajos vêm para cá de fora, têm o salário, provavelmente têm o salário mínimo, eles dão-lhes casa, dão-lhes comida, dão-lhes pequeno almoço. Claro que depois não lhe dão-lhe o resto. Claro que há um aproveitamento gigantesco, provavelmente, dessas almas, garantidamente. É aquilo que eu digo, não viessem para cá, porque os de cá estão a ser aproveitados na mesma medida. A diferença aqui, sabes qual é? É que tu és tão escravo quanto eles. Tu pagas a tua casa a crédito, porque é assim, tu pagas um carro a crédito, tu pagas uma moto a crédito, tu pagas umas férias a crédito, não é? Muitos pagam férias a crédito, não é? E o que é que acontece? Esses não, esses estão lá os 1200, não pagam casa na prática, não pagam, porque já nem sequer vêem esse dinheiro. E todo o dinheiro que recebem, segundo este dono desta empresa, é mandado para os países de origem. Porquê? Porque eles chegam-lhes comida, dormida, está feito, trabalho. Muitos de vocês, se apanhassem mirtilos ou outra fruta qualquer, eu não vou vos mandar apanhar bananas, senão teriam que ir para a Madeira. E eu gosto de brincar, e depois muitos de nós, quando fôssemos para apanhar bananas, em vez de apanhá-las com a mão, começávamos a apanhá-las com outras coisas. E eu não quero estragar as bananas, a reputação da banana da Madeira, que ela é pequenina, mas é gostosinha, não é? Não leves a mal estas brincadeiras. Se levares, leva para onde tu quiseres. Mais uma vez, se doeu, leva para casa que é teu. Se tu te permitisses, se calhar, conectar-te um bocadinho mais com a natureza, se calhar uma semana a apanhar mirtilos, se calhar poderia fazer milagres. Pé descalços no chão, fruta, se calhar fazia milagres. Mas foda-se, se não me pagarem. Eu aprendi uma coisa muito boa há muitos anos.
E a pergunta que eu fazia a mim mesmo é: se não ganhas dinheiro, continuas a fazer o que estás a fazer? E eu fui exemplo disso durante 4 anos. Independentemente de ter, salvo seja, as costas salvaguardadas, porque não tinha as costas salvaguardadas, porque se eu tivesse as costas salvaguardadas, não tinha prestações do carro em atraso, prestações de casa, cartões de crédito todos estourados. Portanto, não podes chamar a isso costas guardadas, não. E eu mesmo sem ganhar dinheiro, seguindo o propósito, eu avancei. E ainda hoje um texto que escrevi, ou hoje ou ontem, já nem sei, tenho plena consciência que foi naquele período de propósito e onde não ganhava dinheiro, mas que queria ganhar, claro, como toda a gente, que eu tive, de facto, o meu reset gigantesco. Hoje sei como é que se pode fazer os resets. Partilhos gratuitamente há anos. O que é que acontece? A maior parte de nós só se foca no dinheiro. E por isso é que a maior parte desta sociedade está tesa. Sem dinheiro, cheia de problemas, porque a falta de dinheiro traz outros problemas, e mais uma vez te posso falar por experiência própria, ok? Por experiência própria, porque fui operado à coluna, tive montes de situações a nível físico por falta de dinheiro, pensamentos escassos, autoestima zero, dinheiro zero, então a minha coluna cedeu. Portanto, sei perfeitamente aquilo que estou a dizer na primeira pessoa, não é na teoria, e sei o que é sair da merda e ir para o ouro, e também sei dizer como é que se sai do ouro para os diamantes. Sei que é isso que eu estou a fazer, estou no processo. Estive na merda, saí da merda para o ouro e agora da merda vou seguir para o diamante. Porquê? Porque eu mereço. Só porque eu mereço. Não é porque eu sou mais bonito do que tu, porque sou mais jeitoso do que tu, porque sou melhor do que tu. Não. A única diferença é que eu persisto. Parti uma perna, eu continuo a caminhar. Parti um braço, eu continuo a ir. Nem que vá de rastros. Mas parar, posso abrandar. Mas parar eu não paro. E depois, há uma coisa que é fundamental. É seres verdadeiro contigo. Sempre. É fazer as questões certas a ti próprio, não é aos outros. Porque eu vejo tantos coaches, como eu me intitulo nas minhas páginas, porque não aceitava uma designação que eu queria meter. Aliás, hoje somos todos criadores de conteúdos digitais. O que eu estou a fazer é criar conteúdo digital. Se quiseres pagar, eu deixo-te aqui o meu como é que se chama? O meu MBWay. Se quiseres pagar com criptomoedas, também te posso mandar uma carteirinha. Podes pagar isso tudo. Podes mandar o dinheirinho para mim, não há problema nenhum. Se só valorizas o que é pago, se não valorizas o que é borla, nunca podes aproveitar este ambiente que está à minha frente. Isto é de borla, caralho. Mas és a mesma pessoa que vais ao centro do Porto e tens que pagar um estacionamento de um terreno que é de todos, mas que alguém se apropriou dele. Que chatice. Mas tem que ser. E nós dizemos: epá, é assim em todo lado. Pronto, está tudo bem. É assim mesmo. Está tudo bem. Agora, medita muito bem. Aí vão eles todos. Voar. Aí vão eles. Aí vai outro. Já vão 3. Next. Lá, olha, tiveram vergonha. Olha, a primeira vez que eu vejo tanto passarinho ali. Nem sei que passarinhos são aqueles. Gaivotas não são. Portanto, patos também não devem ser. Entende-se. Se calhar já vou longo. Se calhar não tens tempo para me ouvir. Se calhar, como as pessoas me dizem, tu tens é que fazer vídeos mais curtos, para ter mais visualizações, para chegares a mais pessoas. Eu aprendi uma coisa também. Mas está, o que eu partilho contigo é só o que eu aprendi. Não foi o que eu inventei, porque eu não inventei merda nenhuma. Há pessoas que gostam de inventar, eu não. Pá, eu pego nas ideias que já estão e ponho-as a funcionar, porque se elas funcionam para mim, também funcionam para ti. Tão simples quanto isto. Eu não sou um inventor, eu sou o guardião. E até isso incomoda muita gente. Mas pronto, está tudo bem. Hoje parece que isto é um mix. Isto parece que é recados para pessoas, mas não, isto é só uma libertação de energia. Há pessoas que libertam através dos arrotos. Por acaso eu arroto muito. Então se bebidas com gás é cada um, que aquilo é assustador. Até há uns anos atrás queriam que eu fizesse para aqueles grupos de heavy metal, fazer assim aquelas aberturas, espetáculo.
Há quem tenha gases e também há quem tenha ideias de merda que depois só dão merda à volta delas, não é? E transformam a vida delas numa merda. Olha para a tua vida, ela é o reflexo daquilo que tu estás a dar, sobretudo a ti próprio. Se não gostas do resultado, está na hora, está na hora de mudares. Mudaste e depois começares a voar como esta gaivota. Dá-lhe! Dá-lhe, não custa nada, caralho, não custa nada voar, nadinha. Só que há uma coisa, até chegares lá a voar, vais ter medo, claro que vais ter medo. Se tiveres pessoas à tua volta a protegerem-te, e eu dei este exemplo há bem pouco tempo, lá em casa tenho um telheiro e tenho pombas que fazem lá ninho. E então já fui arranjar um mocho para ver se espantava, mas pá, lá em casa aquela merda é tudo tão peace and love que a filha da mãe da pomba fez amizade com o mocho de plástico. Uma coisa surreal, não é? Isto até dava um TikTok. Mas a verdade é que eles até são amiguinhos, ficam lá ao lado uns dos outros, e as pessoas, quando perguntam, dizem: não, é impossível, não, é possível, tenho fotos, eles devem estar a conversar, não sei. É como alguns de nós, os terapeutas, estão a falar com as paredes e o caralho, e estão a falar com as outras pessoas, deve ser falar um burro para o boneco. Um burro não, um ser divino, não vamos chamar burros, ofender os burros, porque eles até dão leite, para a gente ficar mais bonitos e tudo, portanto aquelas coisas de leite, não é? Até o leite do burro a gente aproveita para fazer sabonetes, porque torna-nos mais bonitos. Isto está mesmo um mixões, Lepinho. Foda-se, tu acorda, pá, deve ser do sol a bater-me na cabeça. Eu estava a fazer assim, a pensar, eu vou-te mostrar a minha fronha. Estava a fazer assim, que era para dizer, deve ser do sol estar-me a bater aqui na parte de trás e está-me a alterar. Agora vou-te mostrar a parte mais bonita, que não sou eu, é isto. Portanto, meu irmão, epá, acorda. Eu não estou a pôr a responsabilidade em cima, mas também não te estou a tirar, porque tu sabes a responsabilidade que tu tens, porque ao longo dos anos sinto-me, como te disse, com centenas de terapeutas, conheço terapeutas já há 10, 15, 20 anos, e a vida deles mudou bola, continuam constantemente a vender aos outros aquilo que não funciona para eles. Epá, lamento imenso que assim seja. E algumas pessoas com tanto potencial davam-me 200-0, pá, 200-0 mesmo assim, estão cá para baixo nos menos 1000 para aí. Portanto, meu irmão, vou-me fazer a água. Isto é o banho checo, sabes qual é o banho checo? É que tu sentas-te ali e depois fazes assim, vê lá se consegues ver na sombra, hein? Isto é quase pornográfico, eu não estou nu, ok? Mas olha, fazes assim, vê a minha mão ali, depois fazes o banho checo, é tchoc, vês? De um vídeo que parece ser de uma pessoa séria, é só puta da brincadeira, porque é a única forma que nós temos de criar leveza e não peso, porque peso já tens que chegar. E também posso fazer uma dieta. Eu por acaso nesta semana não fiz uma dieta, mas já fiz uma coisa espetacular, que foi vomitar 2 vezes. Portanto já podes ver os sintomas aí. Vomitei, acho que foi no domingo e esta noite. Portanto já podes ir ver quais são as causas emocionais e podes mandar o remédio, porque adoro quando as pessoas são prestativas nesse ponto, e adoro esta merda. Pá, foda-se. Quem é que não pode adorar isto? Uma praia só para mim. Só para mim, caralho. Só para mim. Olha para isto. Olha, e tenho ali um gajo. Olha, mais um. Estou fodido com isto. Pronto. Tenho que meter ali uma... Estás a ver? Um gajo está ali distraído, pode levar uma paulada. Como dizem as pessoas. Tu não tens medo. Já viste acontece alguma coisa? Já viste aparece alguém? Não, pá, eu tenho amor. São coisas diferentes. Tu também o tens. Mas primeiro tens que libertar a merda para o receber. Portanto, meu irmão, um abraço, muita luz. Espero que tenhas divertido. E que estas palabritas sem sentido te possam ver
fazer ver mais além. Começando a vez mais perto onde tu estás enraizado. Ok? Um abraço, muita luz e deixo-te aqui com os meus companheiros de viagem. Se puderes vir aqui no inverno, sentaste ali naquelas rochas e vês a força das ondas a bater ali e vês ali pelo menos dois passarinhos daqueles, estão lá sempre. É qualquer coisa de extraordinário. E o extraordinário está sempre nos olhos de quem vê. Um abraço, muita luz e fica com Deus.